dia, pessoal do 8º ano. Vamos começar mais uma aula de ciências, tá certo? Espero que vocês estejam todos bem, com muita saúde, que é o mais importante, não é isso? Nós vamos começar a nossa aula de hoje com a correção da atividade da aula anterior, da semana passada, do dia 17 de março de 2021. Então, peguem os cadernos de vocês e vamos acompanhar a correção com bastante atenção, tá certo? Então, a primeira diz assim: qual a função do sistema digestório? Realizar a digestão dos alimentos e a absorção dos nutrientes dos alimentos. A segunda, cite o nome dos órgãos que compõem o sistema digestório: boca, dentes, língua, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso, reto e ânus. A terceira, quais as glândulas acessórias do sistema digestório? Glândulas salivares, fígado e pâncreas, tá certo? Quarta, onde a bile é produzida e qual sua função? Ela é produzida no fígado e a sua função é digerir as gorduras. A quinta, qual a função das glândulas salivares? A função das glândulas salivares é umedecer os alimentos, iniciar a digestão no caso do amido e ajudar a misturar esses alimentos para poder ser engolidos, tá certo? Então, pessoal, a gente encerra a nossa correção e vamos seguir falando de sistema digestório, né? Isso, na outra aula a gente falou sobre o sistema digestório, mostrei as partes para vocês do sistema digestório e hoje nós vamos falar sobre as etapas da digestão. Então, a gente já viu que a digestão é muito importante porque é através da digestão que o nosso corpo vai conseguir digerir os alimentos e absorver esses nutrientes para as nossas células utilizarem para nos mantermos vivos, nos manter vivos e saudáveis, tá certo? Então, a digestão, ela vai ser dividida em etapas, como eu disse. As etapas são as seguintes: ingestão dos alimentos, transformação dos alimentos, absorção dos nutrientes e formação e eliminação das fezes, tá certo? Então, a primeira fase seria a ingestão dos alimentos, né? Isso, quando a gente ingere os alimentos, esse alimento ele vai entrar pela boca, né? Isso, na boca nós vamos ter inicialmente a mastigação, que é feita pelos nossos dentes com auxílio das glândulas salivares e da língua. Os nossos dentes vão cortar, rasgar, triturar o alimento em pedaços menores. A língua vai misturar e as glândulas salivares vão liberar a saliva que vai molhar esse alimento e também vai vai fazer a digestão do amido, graças à presença na saliva de uma enzima chamada amilase salivar ou pitialina, numa nomenclatura mais antiga, tá certo? Depois disso vai se formar o bolo alimentar e aí nós vamos ter o ato de deglutir esse alimento, nós vamos ter a deglutição, que a deglutição é o ato de engolir o alimento. Então a gente engole o alimento vai passar pelo esôfago, pela faringe, pelo esôfago para ir para o estômago. Esse ato de engolir é feito graças aos movimentos peristálticos, que são movimentos de aperta e solta que vão fazer com que o alimento seja engolido. Esse movimento ele é tão importante, tão eficaz, que para vocês terem uma ideia, nós podemos engolir as coisas mesmo de cabeça para baixo, certo? Então, mesmo que a gente esteja de cabeça para baixo, a gente consegue engolir os alimentos, tá certo? Então, como eu já falei, a primeira etapa, a segunda etapa seria essa, né? Que o alimento vai passar faringe, esôfago e vai para o estômago. Chegando no estômago, o alimento ele vai receber as secreções do suco gástrico e a presença da enzima pepsina, que é uma enzima que digere proteínas. E ela só digere proteínas em meio ácido. É por isso que no estômago nós temos a produção de ácido clorídrico. Então, ali vai iniciar a digestão das proteínas, tá certo? Que está presente nas carnes e peixes, e ovos, queijos, tá certo? Essa digestão vai acontecer através de microvilosidades que existem no estômago que vão aumentar essa absorção para poder já absorver essa transformação das proteínas, tá certo? Depois que o alimento passa pelo estômago,
ele vai para o intestino delgado. No intestino delgado é onde acontece a maior absorção de alimentos, de nutrientes dos alimentos, tá certo? No intestino delgado a gente vai ter a ação da bile, que é produzida pelo fígado, que é um líquido de cor esverdeada e que tem a função de digerir as gorduras. A bile, ela funciona como se fosse um detergente. Quando a gente vai lavar a louça, a gente costuma usar o detergente para tirar a gordura. Então, a bile, ela funciona dessa mesma forma. Então, ela vai digerir a gordura. No intestino delgado também a gente vai ter a ação do suco pancreático, que é produzido pelo pâncreas, que é rico em enzimas, né? Isso, que vai digerir gorduras, açúcares e proteínas. E nós vamos ter o suco entérico, que é produzido pelo próprio intestino delgado e que contém enzimas que vai digerir a sacarose, a maltose, entre outros compostos. Então, como eu disse, no intestino delgado vai acontecer a maior absorção a absorção de nutrientes. Depois que o alimento passa pelo intestino delgado, ele vai para o intestino grosso. No intestino grosso não há absorção de nutrientes, há apenas a absorção de água e as fezes são formadas. Depois das fezes serem formadas, elas vão ficar acumuladas no reto e depois vão ser eliminadas pelo ânus através do ato da defecação, tá certo? Então são essas etapas que fazem a nossa digestão acontecer, tá certo? Então, pessoal, por hoje era só. Obrigado por ter assistido o vídeo, né? Quem está assistindo. E eu vou passar uma atividade para vocês. Vocês já sabem, devem copiar as perguntas, resolver e mandar a foto da atividade no meu PV, no máximo até na próxima terça-feira. Lembrando que as atividades, elas valem pela frequência de vocês, também vão valer pontos para ajudar na nota da avaliação. E qualquer dúvida é só me chamar, eu estou disponível de 7 até as 17 horas, ou seja, 5 horas da tarde, para tirar qualquer dúvida de vocês, é só me chamar no PV, tá certo? Então, tchau e um abraço para cada um de vocês.